Sabem aquela sensação de ser atropelada por um caminhão? Foi isso que a Kristen Hanna fez comigo com o seu Rochinol. Em janeiro, a Dora do Books and Movies costuma fazer um projeto dedicado ao Holocausto, que este ano é o Hall 76, e eu decidi começar por este livro para esse projeto, que é este livro, O Rochinol, The Nightingale, de Kristen Hanna, que, já vos posso dizer, vai ser adaptado ao cinema pelas irmãs Fanning. E supostamente já devia ter começado a produção o ano passado, mas pandemia e atrasou-se tudo. Se for um filme bem feito, tem potencial para Oscar, porque esta história é de matar-nos aos bocadinhos. Eu não sei o que dizer mais sobre este livro, porque este livro já que fez correr tanta tinta e já tem tantas opiniões, muitas favoráveis, que eu não sei o que dizer para vos convencer a ler este livro. Eu só vou-vos falar da minha experiência. A minha experiência foi... Eu até fico sem palavras. Esta é a história de duas irmãs, Vivienne e Isabelle Rossignol, na França ocupada pelos nazis. Claro que temos um início introdutório em que elas ainda estão numa França livre, apesar da ameaça nazi, mas a maior parte deste livro passa-se durante a ocupação nazi e tudo o que isso traz atrás. O facto de vermos a história a desenrolar-se pelo olhar de duas irmãs que são completamente diferentes é ainda mais impactante. Muito impactante. Nem consigo falar. Ao ponto de, literalmente, nos matar aos bocadinhos. A Kristen Hanna descreve tão bem, mas tão bem, as emoções, as situações, os cenários, que uma pessoa não consegue não estar lá. E quando eu digo isto é, por exemplo, uma das coisas mais simples de ver a evolução é o quão a Kristen Hanna dá ênfase às coisas, ao materialismo, se queremos dizer assim. Ao materialismo, mas ao materialismo que está ligado a estas pessoas que estão a perder tudo e que estão a ficar sem nada. Principalmente às roupas, porque no início nós temos essa noção, as pessoas estavam nutridas e depois passam por situações de fome extrema, de violência, e como ela os descreve é muito violento e que nos parte o coração. Depois acho que já ouvi alguém dizer isto, os cheiros, ela descreve de tal maneira os cheiros que eu nem sei o que dizer. É daqueles livros que nos faz apaixonar tanto pelas protagonistas como pelas personagens secundárias e que faz uma coisa que quase todos os grandes livros fazem, que é, no início até não podemos gostar de uma personagem, neste caso é uma personagem secundária, mas ela dá uma tal volta de 360 graus que passamos a percebê-la melhor e a compreendê-la melhor e a perceber o porquê dela ser assim, e até no final até lhe damos algum louvor e até ficamos de coração partido mais uma vez quando lhe acontecem certas coisas. Só nos grandes livros é que isso acontece. Além disso, neste livro temos claramente pessoas boas que estão a cometer atrocidades para tentar sobreviver, e temos pessoas más, completamente más, que são os nazis puros, que são horríveis, mas também temos aquela área cinzenta e que é os alemães, que não são totalmente maus. E o que é que eu quero dizer com isso? Que também são humanos, que também sentem e que também se apercebem que afinal aquele idealismo criado por Hitler não é bem verdade. E o conflito que isso lhes traz é brutalmente descrito neste livro através de uma personagem, que eu não vou dizer o nome, porque acho que este livro merece ser descoberto através das suas páginas e não pelos seus spoilers. A diferença entre as irmãs é notória logo de início, devido também muito ao que lhes aconteceu. Elas ficaram sem mãe muito jovens e o pai não conseguia lidar muito com a situação. O pai era um veterano da Primeira Guerra e estava um caco e não conseguia lidar com as filhas, acabou por as colocar num colégio / orfanato e elas cresceram um bocado
sem ele. Além disso, a diferença de idades entre a Vivienne e a Isabelle é grande, ao ponto de a Vivienne acaba por casar e sair desse tal orfanato, e a Isabelle salta de colégio interno em colégio interno porque o pai não consegue lidar com ela. Isso cria uma distância entre as irmãs e percebe-se o porquê disso, mas no fundo está ali sempre o amor que os une e que vai alimentar esta história. A Vivienne é uma pessoa muito mais cautelosa, muito receosa do que vai acontecer, e como sempre dependeu de alguém para resolver as situações, ela acha que aquela situação má, que é a ocupação nazi, vai desaparecer simplesmente porque vai haver alguém que resolva por isso, faça por isso. A Isabelle é uma força da natureza, é completamente diferente da irmã, no sentido em que não tem filtro, ela diz o que pensa, tem uma impetuosidade muito grande, e isso nota-se logo no início do livro, até em relação a outra personagem, mas ambas vão evoluindo ao longo do tempo e nós rapidamente nos apercebemos que, enquanto a Isabelle é uma coragem notória, a Vivienne tem uma coragem silenciosa e cada uma, à sua maneira, vai mudar a vida de muita gente durante a Segunda Guerra. Esta é uma história fictícia, é verdade, mas faz-nos pensar, sinceramente, nas centenas e centenas e talvez milhares de pessoas e homens que sofreram durante o Holocausto e que lutaram por ultrapassar o Holocausto e, nesse seguimento, salvaram o nosso futuro. É uma história que não vos vai deixar, quando vocês acabarem o livro, vão estar a pensar na história e que se vai desaparecer num instante. Apesar de ser um livro com descrições muito más e cruas, não se consegue deixar de ler, porque nós temos sempre esperança pelas nossas personagens e porque, no fundo, na nossa cabeça nós sabemos que o Holocausto acabou, mas nós queremos saber como é que ficaram as nossas personagens nesse fim do Holocausto. É fabuloso. E se ainda não perceberam por este meu entusiasmo, eu vou-lhe dar 5 estrelas. Se ainda não leram, leiam. Leiam. Por favor. Atenção, o início não dá a entender que este livro será tão espetacular, porque há ali uma ou duas cenas que me pareceram demasiado impetuosas até para a Isabelle, mas depois o livro é fabuloso. É o que eu tenho a dizer, é fabuloso e vocês têm mesmo que o ler. E vemos no próximo vídeo. Tchau!